Olá, gente, tudo bem? Essa é a primeira aula, né, da disciplina de Cálculo 1. Esse vídeo está sendo produzido, né, para atender à demanda de aulas remotas do IFPE Campus Pesqueira. E nesse vídeo nós vamos conversar sobre limite de uma função. Desde já, as dúvidas que vocês tiverem, coloquem aí nos nossos canais, nossos meios de interação, né, o Classroom, acho que eu criei um grupo do Telegram, vocês coloquem lá também, tá bom? Então, na ideia de limite, vamos pensar o seguinte, tá? Vamos começar aqui com essa inscrição aqui. O que é que significa essa inscrição? Tá? A leitura disso daqui é o seguinte: limite, esse lim, né? É a abreviação de limite. Então, limite da função f de x. Então, no caso, o f ele é uma função da variável x aqui, né? Aonde x se aproxima de a é igual a L, tá? Então, limite de f de x com x tendendo a A é igual a L. Então, o que quer dizer x tendendo a A? Quer dizer o seguinte, que eu vou fazer o x se aproximar, né, se aproximar do valor de A, e aí eu vou verificar quais são os valores que a função f de x assume, ou seja, o valor numérico de f de x para cada valor que eu for dando a x muito próximo de a, tá? Então, assim, não me interessa saber qual é o valor da função f no número a, ou seja, eu não quero saber quem é o f de a. Eu estou querendo saber como a função se comporta, ou seja, para que valor a função se aproxima sempre que x está se aproximando desse número a. Então, vamos dar uma olhada no primeiro exemplo para vocês entenderem melhor. Tá? Então, exemplo 1, ele pede para a gente estimar o valor do limite da função x ao cubo menos 3x com x tendendo a 2. Tá? Então, para eu resolver isso aqui, eu vou fazer o seguinte, né? Vamos supor que essa reta aqui seja a reta que representa os valores que x assume, tá? E digamos que esse ponto aqui seja o ponto 2, né, já que x tem que se aproximar do 2. Então, a ideia é escolhermos valores próximos de 2. Então, mas que valores são esses? Então, a gente escolhe um caminho. E o caminho que essa reta me dá seria eu escolhendo valores menores do que 2 e próximos de 2, ou valores maiores que 2 e também próximo do número 2. Então, eu poderia então chegar aqui e ir escolhendo, né, valores menores do que 2, mas bem pertinho do 2. Então, eu vou substituindo x por esses valores e aí eu vou identificando qual é o valor do f de x, né, para quando x vai assumindo esses valores, e ver qual vai ser o valor que o f de x vai estar se aproximando, tá? Ou eu poderia vir, né, escolher valores maiores do que 2 e ir me aproximando do número 2 aqui, né, cada vez bem próximo, mas valores muito pequenos, né? A diferença muito pequena entre 2 e os números que eu for escolhendo. E ver qual é o número que o f de x vai se aproximando quando eu faço isso, tá? Então, se caso eu escolher valores menores do que 2 e me aproximar do 2, eu estou dizendo que eu estou me aproximando do 2 pela esquerda, tá? Então, vou botar aqui, ó, pela esquerda. Se caso eu escolher valores maiores do que 2 e próximos, né, me aproximar do 2, escolhendo números maiores do que 2, então estou dizendo que eu estou me aproximando do 2 pela direita, né? E isso fica claro nessa reta, né? Porque que eu estou chamando de esquerda e direita, tá bom? Então, nessas duas tabelas que eu coloquei aqui, né, digamos que aqui é o número 2, essa primeira tabela ela se refere a uma aproximação do número 2 pela esquerda, né? E a outra tabela aqui, né? Eu estou me aproximando do 2 pela direita. Então, observem aqui o que é que acontece, né, nesse caso. Aqui, né, veja, eu comecei substituindo x por 1,8 e aí o f de x foi 0,432. Aí agora eu vou me aproximar do 2, ó.
passei a assumir o valor 1,9, aí ficou 1,159. E aí, para me aproximar ainda mais do 2, eu atribuí o valor 1,99, ó, e aí eu tenho esse número. E depois 1,999. E aí eu fui atribuindo assim. Eu não verifiquei qual é o valor da função para x igual a 2, mas eu estou cada vez mais próximo, né? E aí observe que pela esquerda, a função f de x está cada vez mais próxima do número 2. Vamos ver como é que fica então a aproximação de x pela direita, né? A aproximação do 2 pela direita, para ver como é o comportamento. Ó. Então, comecei com um número maior do que 2 e escolhi o número 2,2, tá? Aí deu 4,048. Depois eu escolhi o número 2,1, né, que já está ainda mais próximo do 2. Ó. Aí deu 2,961, ó, diminuiu, né? Depois o número 2,01, ainda mais perto do número 2. Ó. E olha o valor numérico. Depois o número 2,001, ainda mais próximo. E aí eu fui me aproximando cada vez mais até o número 2,00001. E aí veja que o número está cada vez mais próximo do número 2. Tá? Então, isso nos mostra que, né, por essa aproximação, observando essas duas tabelas, que o limite dessa função aqui, né, é x ao cubo menos 3x para x tendendo a 2, eu estou vendo então que esse limite aqui é 2. Ou seja, quando x fica cada vez mais perto do número 2, significa que a função se aproxima do valor de 2. Tá? Nesse caso aqui, nós temos também que o f de 2 também é igual a 2, né? Considerando que o f de 2 é 3x ao cubo, x ao cubo menos 3x, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na representação gráfica da função, né? X ao cubo menos 3x. Então, vai ser essa linha vermelha que vocês estão vendo aqui, tá bom? E aí aqui eu vou, o A, né, que é o 2, que eu quero me aproximar do número 2, então tá aqui, ó, número 2, né? Tá aqui o ponto, para quando x é 2, né? E aqui é o valor numérico da função para quando x é 2, ou seja, isso aqui é o f de 2, né? Vocês estão vendo aqui. E esse ponto azul aqui que vocês estão vendo, ele vai assumir os valores desse controle aqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Só que eu vou me aproximar do 2 aqui pela esquerda. E aí observa aqui qual é o valor da função quando eu vou me aproximando do ponto 2 ali, ó, de x igual a 2, ó, tá vendo? Veja, ó, o x aqui está se aproximando do 2. O ponto dele aqui, né, na função, né, que estaria associado ao valor de x, está se aproximando ao ponto da função que está associado para x igual a 2, ó, na função, tá vendo? E por outro lado, esse ponto aqui, que representa o valor numérico da função, também está se aproximando do 2 aqui, ó. Tá? Então, veja ó, o que acontece, ele vai cada vez mais próximo os pontos, ó. Tá? Isso foi a aproximação pela esquerda, né? Se eu fizer aqui a aproximação pela direita, né? Agora, ó, então x aqui está assumindo 2,2, tá vendo? Tá aqui, ó. Tá? Então, para 2,2 o valor da função é 4,048, tá? E o ponto é esse aqui, o ponto da função que está associado ao valor x igual a 2,2, ó. Então, eu vou diminuir o valor de x aqui. Então, esse ponto vai se aproximar aqui de 2, tá vendo? E o ponto aqui, ó, da função vai se aproximar desse daqui, ó, que é o do ponto associado a x igual a 2, tá vendo? E esse ponto aqui que representa o valor numérico da função está se aproximando do 2 também, ó. Então, quando eu vou diminuindo aqui o valor de x, o valor numérico da função também se aproxima de 2, tá? Bom, gente, essa simulação que eu estou fazendo aqui foi feita no GeoGebra e aí nas descrições eu vou botar o link caso vocês queiram acessar aí para mexer nisso aqui também, tá? Então, fazendo a observação gráfica, né, e também aqui a numérica por meio das tabelas, então a gente pode concluir que nessa primeira questão o limite da função de x ao cubo menos 3x com x tendendo a 2 será igual a 2. Agora, vamos aqui para a terceira questão, ou desculpa, a segunda questão, né? Então, ele pede também para fazer algo semelhante, né? Estime o valor do limite dessa função, né? O x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1, com x tendendo a 1. Aí, você poderia dizer, bom, em vez da gente fazer toda essa tabela,
né, como foi feito aqui, a gente podia substituir, então, x por 1, já que na primeira questão eu substituí x por 2 e o valor numérico da função f de 2, né, no caso, é igual ao limite, a gente poderia fazer algo semelhante aqui. Então, vejam o seguinte, que se eu tomar, né, o f de x igual a x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1, vocês vão ver então que o f de 1 é igual a 0 sobre 0, né? Porque aí fica, deixa eu fazer a continha direitinho, né? Então fica 1 menos 1 sobre 1 ao quadrado menos 1, né? E aí é igual a 0 sobre 0, né? E 0 sobre 0 ele não existe, né, na matemática, 0 dividido por 0. Tá? Então, o que é que nós vamos fazer aqui é verificar para que valor a função f de x se aproxima sempre que o x se aproxima do número 1. Tá? Então, eu comecei aqui pela esquerda, né, atribuindo valores menores do que 1 e fui me aproximando de 1. Né? Então, comecei com 0,8. Aí dá 0,55555, né? Depois o 0,9, está aqui, ó, o número. Depois 0,99, que fica mais próximo do 1. E aí assim eu fui me aproximando do número 1. Ó. E aí você pode observar que nesse caso aqui, parece que pela esquerda a função está se aproximando do número 0,5. Tá? Será que acontece a mesma coisa se eu me aproximar do 1 pela direita, né? Então, pela direita, eu comecei pelo número 1,2, ó, dá 0,45, né? Depois 1,1, que está mais próximo do 1, né? Aí dá 0,4761. Depois o número 1,01, tá vendo? Ó? Depois o número 1,001, tá? E aí a gente observa, então, que pela direita, cada vez mais que eu me aproximo do número 1, realmente a função também se aproxima do número 0,5, né? Então, aqui a gente pode concluir pela tabela que o limite dessa função aqui, né, para quando x tende a 1, é igual a 0,5, na forma de fração, né, podemos botar aqui 1 meio. Será que a gente consegue ver a mesma coisa na representação gráfica, né? Então, na representação gráfica, vamos trocar esse 2 aqui por 1. Tá? E a função aqui, vamos trocar, né, também, né? Vai ficar x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1, né? Pronto. Então, o gráfico da função é esse daqui, tá? E aí a gente pode fazer uma aproximação aqui pela esquerda, né? Então, começando no 0,8, tá? E aí a gente vai aproximando, ó. E vai olhando aqui, ó, o valor numérico, né? E o x se aproximando do 1, ó. Tá? Podemos até aqui, ó, dar um zoom aqui, né? Para observar melhor esse comportamento, tá? Então, ó, quando a gente vai se aproximando, tá vendo? O ponto aqui fica cada vez mais próximo do número 1, tá? Observa que aqui ele não tem um ponto, né, para quando x é igual a 1, porque se x for igual a 1, a função, na verdade, a função ela não está definida, né, para x igual a 1, tá? Então, eu vou me aproximando ainda mais, ó. E aí, cada vez mais que eu me aproximo, vocês veem aqui que a função realmente fica próxima de 1 meio, né? E a função aqui se aproximando do 1, tá? E aí, a mesma coisa vale se a gente fizer pela direita, né? Vamos botar aqui. Então, começando no 1,2 e aí fui me aproximando, ó. Tá vendo? Ao me aproximar, ó, veja que o valor numérico da função está aumentando, tá? Está crescendo aqui, né? Então, dessa forma, a gente pode concluir mesmo que o limite dessa função aqui é 0,5, né? Ou seja, o limite dessa função f de x para x tendendo a 1 vai ser, então, 0,5. Ok? Já está anotado aqui, né? Então, vamos dar uma olhada agora na questão 3, né? Questão 3, ele trocou a variável aqui. Então, podemos chamar, então, aqui, né? Assumir que o f de t, né, ele vai ser a raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 menos 3 sobre
t, né? Pronto. Então, fazendo a mesma ideia, né, que foi feito antes. No caso, o t ele tem que se aproximar de zero, né? Tem que tender a zero. Então, tá aqui as duas tabelinhas, né, com a aproximação à esquerda e a aproximação à direita, né? E nós fomos aqui fazendo essa aproximação, né, pela esquerda, né? Tá vendo? Fui me aproximando de zero e aqui ele está indo para menos 0,001667, né? E aqui, sendo que aqui agora é positivo, né? São os mesmos valores quando eu me aproximo pela esquerda e pela direita. Na verdade, são valores opostos, né? Eles estão acontecendo. Mas observa que aqui os valores são cada vez menores, né? Então, isso aqui está me sugerindo que o limite dessa função aqui é zero, tá? Nesse caso aqui. Bom, se eu for calcular aqui o f de zero, só para descarrego de consciência, né? O f de zero, nós vamos ter a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 9, menos 3 sobre 0, né? Então, só o fato de estar aqui sendo dividido por zero, a gente já verifica que ele vai dar uma condição impossível, né? E na prática aqui em cima fica a raiz quadrada de 9 menos 3 sobre 0, que no final fica 0 sobre 0, né? 0 sobre 0 não existe também, né? Bom, então aqui está me sugerindo que quando o t se aproxima de zero, né? Observando aqui a tabela, então quando o t se aproxima de zero, está sugerindo que a função está se aproximando do zero. Então a ideia aqui, nesse caso, é que o limite dessa função para t tendendo a zero deve ser zero, já que ele assume números cada vez menores, né? Então vamos dar uma olhada agora na representação gráfica, né? Então o a aqui vai ser zero, nesse caso, e aqui a gente tem que escrever aquela função, né? Então aquela função vai ser escrita da seguinte forma: vai ser sqrt, que é para indicar raiz, né? No GeoGebra, esse é o comando para chamar a raiz, né? Então sqrt de x ao quadrado. Eu tenho que usar x aqui porque a função foi definida em x, tá? Por isso que eu sou obrigado aqui a botar x. Mais 9. Aí quando eu tiro agora do radical, menos 3, né? Menos 3. Isso aqui dividido por x. Pronto. Então, tá aqui o gráfico, né? Tá aqui em zero. Vamos fazer uma aproximação aqui à esquerda, né? Então, vamos aqui se aproximar do zero, né? Então, tá aqui os valores, né? Então, aqui está arredondado para 3 casas decimais, tá bom? Então, quando eu me aproximo de x igual a zero, veja que os valores aqui, né, que está negativo nesse caso, ele vai aumentando, né? Mas parece que ele vai aumentando para zero, ó. Tá vendo? O número aqui, né? Esse azul aqui que é o valor numérico da função f de x, né? Veja que ele está cada vez mais próximo do zero, tá? Ele vai diminuindo, diminuindo. Então, quando o x vai chegando próximo de zero, o valor numérico da função também se aproxima de zero, né? Vamos dar uma olhada aqui à direita, né? Para ver o que é que acontece, né? Então, à direita, começando aqui no 0,2, né? Então, acontece algo semelhante, né? Nesse caso aqui, o valor numérico da função é sempre positivo, né? Então, vejam, e quando eu vou me aproximando, né? Vou aproximando aqui x de zero, o valor numérico da função aqui, nesse caso aqui, vai diminuindo, né? Fica cada vez mais próximo do zero, ó. Certo? Bom, então, pela representação gráfica, né, que a gente está vendo aqui, então, isso significa dizer que o limite dessa função para quando x tende a zero, né? No caso, no nosso exemplo, a variável é t, né? Então, para quando t tende a zero, esse limite aqui ele é igual a zero, né? E agora vamos ver aqui o exemplo 4, né? Ainda para a gente fazer a estimativa, né? Então, dessa vez a função é o seno de x sobre x, né? É o seno de x, né? Esse seno aqui dividido por x.
E aí queremos saber qual é o valor dessa função para x tendendo a zero, né? Bom, a gente sabe aqui o seguinte, né? Que se eu considerar aqui o f de x igual ao seno de x sobre x, né? Então temos que o f de zero ele vai ser o seno de zero sobre zero, né? E o seno de zero a gente sabe que é zero, né? Então ficaria zero sobre zero, que também não existe. No exemplo 3, quando dá zero sobre zero, a gente viu que naquele caso ali o limite deu zero, né? Em outros exemplos, no exemplo 2, né, que nós vimos aqui, também, né, que dá a situação de zero sobre zero, o limite se aproximou de 1/2. Então, assim, a gente não pode cravar, né, que toda vez que acontece a situação, né, que o valor numérico dá algo, né, impossível, como zero sobre zero, não quer dizer necessariamente que o limite vai ser zero, vai ser 1/2, né? Ele pode dar qualquer número, pode dar qualquer valor, tá bom? Então, observando aqui, né, nas tabelas que eu fiz aqui, uma aproximação à esquerda e à direita, né? Então, quando eu faço uma aproximação à esquerda, ó, veja, o valor da função ele fica mais próximo do número 1, né? Fica 0,9999. E quando eu faço uma aproximação à direita, também acontece a mesma coisa, ó. Os valores ficam cada vez mais próximos do número 1, tá? Sempre que x vai ficando cada vez mais próximo do zero, tá? Então, se a gente for fazer o gráfico dessa função aqui, vamos dar uma olhada agora aqui no gráfico da função. Aqui no GeoGebra, né? Vai ser o seno de x, vou botar aqui, seno de x, dividido por x, né? E aí a gente vai ver aqui o gráfico. Isso aqui ainda se aproximando de zero, né? Então, vamos lá, aproximação aqui à esquerda, né? Vou fazer aqui, ó, aproximação à esquerda. Vou tirar aqui esse gráfico. Né? Então, vejam aqui, ó, o que acontece, né? Quando eu vou me aproximando, né? Aproximando o valor de x de zero à esquerda, veja qual é o valor numérico da função, né? Fica cada vez mais próximo desse daqui, né? E, ó, aí vai ficando próximo. Aí, no caso aqui, por conta do arredondamento, né? Ele já coloca o número 1, mas seria 0,999 mais alguma coisa, né? Tá? E veja quando eu faço a aproximação pela direita também, ó. Né? Eu vou aproximando o x de zero e aí o valor numérico da função também fica cada vez mais próximo do número 1. Tá? Então, constatando isso, né, pela representação gráfica e também pelos dados numéricos, né, pela tabela que nós construímos aí, nós podemos então dizer que o limite da função seno de x sobre x com x tendendo a zero só pode ser o número 1. Ok? Então, estando claro isso daí, né? As dúvidas que vocês tiverem, coloquem aí, tá? Para a gente esclarecer, tá bom? Então, vamos conhecer agora o que são os limites laterais, né? Tendo entendido o que é o cálculo do limite da função, como é a aproximação pela esquerda, pela direita, os limites laterais é algo mais simples, né? Então, eu apresento essa escrita aqui, ó, limite de f de x com x tendendo a A, e aí veja que aqui tem um sinalzinho de menos, né? Esse sinal de menos está indicando que eu vou me aproximar de A pela esquerda do número A, tá? Então, é o limite de f de x com x tendendo a A pela esquerda, né? Como está escrito aqui. Ou eu até poderia também ler assim, ó, limite à esquerda de f de x com x tendendo a A, tá? E aí vai ser igual ao número L. Essa outra inscrição aqui representa limite da função f de x com x tendendo a A pela direita, né? Então, o sinalzinho de menos representa a aproximação à esquerda, o sinalzinho de mais representa a aproximação à direita, né? É igual a L. Então, entendido, né? Que é os limites laterais, né? Que seria o limite da função se aproximando do número por um dos seus lados, né? Ou à esquerda ou à direita, né?
Então, podemos definir o limite de uma função, né? Então, eu posso afirmar que o limite da função f de x com x tendendo a ele é igual ao número L, se somente se, né? Os limites laterais da função para x tendendo a, né? Forem iguais e iguais ao número L, tá bom? Eles têm que ser iguais e iguais ao número L. Pode acontecer de um dos limites não existir ou os dois limites não existirem, né? Então, se no caso de um dos limites não existirem, então dizemos que o limite da função f não existe, tá? Ou, se os limites laterais forem diferentes, a gente também diz que o limite da função nesse caso não existe. Vai existir os limites laterais, mas o limite da função para x tendendo ao número, ele não vai existir. Então, vamos dar uma olhada aqui no quinto exemplo, né? Então, no quinto exemplo, nós temos aqui, né, o limite do seno de π sobre x, né? O arco aqui é π sobre x, né? Com x tendendo a zero. Então, observa que eu fiz uma aproximação de x aqui pela esquerda, né? Então, quando eu me aproximei de x pela esquerda, veja que os números, né, conforme o x foi se aproximando de zero aqui pela esquerda, os números eles foram aumentando, né? Aqui nesse caso aqui ele começou como um número positivo, né? E aí para menos 0,1 ele passou a ser negativo, tá? Houve essa mudança. Aqui não foi porque eu esqueci de botar o sinal não, tá? É porque o número realmente é positivo. E aí depois ficou aqui negativo. E depois foi se aproximando e depois foi diminuindo, né? Ou seja, se distanciando aqui, digamos assim, do número zero, né? Negativamente, né? Então, os números foram diminuindo. Então, quando eu chego aqui em menos 0,000001, né, ele deu esse número aqui. Já quando eu me aproximo do zero pela direita, então eu começo com 0,2 aqui, ó, negativo, né? O valor numérico da função aqui é negativo. E depois positivo. Então, vocês vão ver como são valores opostos, né? Tá? Então, observe então, que quando eu me aproximo do zero pela esquerda, me dá uma aproximação desse número aqui, que é negativo, e aqui positivo, ou seja, os limites aqui são distintos, tá bom? Eles são distintos. Mas assim, isso não é à toa, né? Vamos dar uma olhada aqui na representação gráfica. Eu achei o gráfico dessa função aqui tão complicada e eu preferi então pegar do livro mesmo e colocar aqui para vocês, tá? Se for no GeoGebra, não fica legal não. Então, observe que essa função, né, que é o seno de π sobre x, né, como está aqui, então veja que é uma função, né, que ele fica variando de 1 até menos 1 e se aproximando aqui, né? E aí, quando o x vai se aproximando cada vez mais próximo do zero, o valor numérico da função fica variando entre menos 1 e 1, tá? E o mesmo vale se eu fizer uma aproximação à direita, né? Então, nesse caso aqui, os limites laterais não existem, tá? Porque ele não vai tender a um número específico, tá? Ele fica variando dentro do intervalo menos 1 e 1, tá? Então, nesse caso aqui, dizemos que o limite, né? Limite de x tendendo a zero, né? De seno de π sobre x não existe, tá? Não existe. Bom, e aí a explicação aqui é fácil, né? Vamos botar aqui esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui representa o símbolo de não existe, né? Então, não existe o limite para x tendendo a zero pela esquerda da função seno, né, de π sobre x, e também não existe o limite, né, de x tendendo a zero pela direita também da função seno de π sobre x, tá? Então, como os limites laterais não existem, então o limite da função também não existe, tá? Então, essa aí foi a questão 5. Vejamos a questão 6, né? Então, a questão 6 ele diz o limite, né, de x tendendo a zero de x ao cubo mais o cosseno de 5x sobre 1000, né? Então, eu fiz aqui as tabelinhas, né, aproximando o x pela esquerda e depois pela direita, né, para calcular os limites laterais, né?
E eu verifiquei aqui, ó, que pela esquerda, o limite dessa função deve ser esse 0,0001, né? Ou seja, 1 sobre 10.000, tá? É o que está aparecendo aqui, né? Então, vamos escrever aqui, ó, limite para x tendendo a zero pela esquerda da função, né? X ao cubo mais cosseno de 5x sobre 10.000 pela esquerda. É igual, vamos botar assim, 1 sobre 1.000, né? 1 sobre 1.000 não, 1 sobre 10.000, né? Pela esquerda, né? E pela direita também, né? Se vocês forem observar aqui, quando eu vou me aproximando do zero pela direita, né? Vocês vejam que o valor também numérico dessa função também se aproxima de 1 sobre 10.000, né? Então, isso daqui também é igual ao limite para x tendendo a zero pela direita da função x ao cubo mais cosseno de 5x sobre 10.000. Só uma observaçãozinha, tá? Esse parêntese que eu estou botando aqui, ele é necessário para que a gente saiba que tudo que está dentro desse parêntese é a função que eu estou estudando, né? O limite. Bom, então veja que os limites laterais aqui são iguais, né? Então, já que os limites laterais eles existem, são iguais a 1 sobre 10.000, né? Então, eu posso concluir que o limite dessa função aqui vai ser 1 sobre 10.000, né? Eu até poderia escrever assim, em vez de escrever 1 sobre 10.000, posso escrever como 10 elevado a menos 4, tá? Que dá o mesmo de 1 sobre 10.000, tá bom? E aí, vamos dar uma olhada aqui no gráfico, né? Da função aqui, né? Caso, vamos botar aqui o f de x nesse caso vai ser x ao cubo mais o cosseno de 5x sobre 10.000, né? Pronto. Então, o gráfico, só diminuir aqui para vocês terem uma noção de como é o gráfico, né? Então, ele vai estar tendendo a zero também, né? Então, pela esquerda. Pronto, está aqui. E aí, vocês podem ver, né? Ele quando vai se aproximando, ó, pela esquerda, tá vendo? Olha o valor numérico aí, ó. No caso aqui é porque ele está dando zero, porque infelizmente o GeoGebra aqui eu configurei ele para arredondar para 3 casas decimais, né? Aí por isso que ficou em zero, tá bom? Então, infelizmente eu teria que aumentar aqui pelo menos o número de casas decimais. Bom, mas aí vocês estão vendo, né, que também vai acontecer algo semelhante se eu fizer pela direita, né? Tá? Fica 1 sobre 10.000. E nesse caso aqui, eu poderia até calcular o valor numérico, né, da função aqui, se eu considerar aqui como sendo f de x igual, né, a x ao cubo mais o cosseno de 5x sobre 10.000, né? Tá? Então, o f de zero, ele vai ser 0 ao cubo mais o cosseno de 5 vezes 0 sobre 10.000, né? 0 ao cubo é 0, né? Então, eu posso até cortar aqui que dá 0. Então, 5 vezes 0 dá 0, então o cosseno de 0 é 1, então fica 1 sobre 10.000. Tá? Então, nesse caso aqui, o valor da função, né? O valor numérico da função, né? No número que a gente está observando, né? Está fixado, ele é igual ao limite, né? Já vimos em outros exemplos que nem sempre isso acontece, tá? Mas aí nesse caso aqui aconteceu. Então vamos dar uma olhada agora no exemplo 7. Então, nesse exemplo 7, ele pede para determinar o limite de h de t, sabendo, né, para t tendendo a zero, sabendo que h de t é quem? Ele é zero se t for menor ou igual a zero. E ele vai ser 1 se t for maior do que zero. Tá? Então, nesse caso aqui, vamos pensar assim.
Opa, ficou muito grande. Vou botar aqui. Tá? Então, temos aí os eixos cartesianos, né? Então, digamos, deixa eu mudar a cor aqui do lápis. Vou botar ele aqui vermelho. Então, digamos que aqui é o ponto 1. Tá? Então, para valores maiores do que 1, então, maiores do que 0, desculpem. Então, aqui vai dar 1. Ok? Ele vai ser 1, o gráfico vai ser assim. E lembrando, como se é para ter maior do que 0, então quer dizer que aqui é bolinha aberta. Tá? Então aqui fica uma bolinha aberta, porque sabe que esse ponto aqui ele não existe para t igual a 0. E quando t ele for menor do que 0, o gráfico da função é 0. Então ele vai ser 0 aqui, né? Então fica aqui em cima do eixo. Ok? Então fica assim o gráfico. E aqui fica a chamada bolinha fechada aqui para t igual a 0. Então o que é que acontece aqui nesse caso? Tá? Se eu escolher valores menores do que... Né, se eu me aproximar de 0 pela esquerda, vocês vão ver que nesse caso aqui, a função h de t vai ser 0. Né? Então, eu posso dizer então, que o limite dessa função para t se aproximando de 0 pela esquerda vai ser igual a 0. Tá? Então, vou até escrever aqui. Então, limite para t tendendo a 0 pela esquerda, né, de h de t, ele é igual a 0. Agora, se eu escolher valores de t, né, ou seja, se eu aproximar de 0 pela direita, né, escolher aqui valores pela direita, então o que acontece? Ó, se eu escolher valores aqui à direita do 0, a função ela vai ser igual a 1. Por mais próximo de 0 que t assuma, né, o valor da função h de t ele vai ser igual a 1. Então, eu tenho que o limite para t tendendo a 0 pela direita de h de t vai ser 1. Então, os limites laterais, né, desse limite aqui que eu estou procurando, né? Os limites laterais da função h para t tendendo a 0, eles existem, mas são diferentes, né? Então, nesse caso aqui, o que eu posso concluir é que o limite de h de t para t tendendo a 0 não existe, né? Então, vou botar aqui, ó, não existe. Bom, então o que acontece aqui é o seguinte, nesse caso, né? O limite de h de t para t tendendo a 0, ele não existe. Mas cada um dos limites laterais existe, tá? Então, o limite de h de t para t tendendo a 0 pela esquerda é igual a 0. Ele existe e é igual a 0. O limite de h de t para t tendendo a 0 pela direita é igual a 1. Ele também existe, tá? Então, os limites laterais existem. Em algumas situações, a gente procura também os limites laterais, tá? Algumas vezes. Depende muito do contexto. Então, nesse caso aqui, para encontrar o limite da função h para t tendendo a 0, ele não existe. Mas os limites laterais existem, tá aí, né? Fizemos a representação gráfica e mostramos a existência desses limites laterais. Bom? Então, vamos ver agora o oitavo e último exemplo. Então, nesse oitavo exemplo, nós temos o seguinte, o gráfico da função g, que é esse daqui, é apresentado abaixo. Use-o para estabelecer os valores, caso existam, dos seguintes limites, né? Então, nós temos aqui, ó, o limite da função g para x tendendo a 2 pela esquerda. Então, x igual a 2 é esse, né? Então, observe que quando eu tento me aproximar de 2 pela esquerda, o gráfico aqui é esse, ó, tá? Ele vai estar se aproximando do 2 aqui em cima. Então, veja, a função ela não está definida para o número 2, tá bom? Porque aqui é bolinha aberta aqui, é bolinha aberta aqui, e para x igual a 2 não tem bolinha fechada em lugar nenhum, tá bom? Mas veja que quando eu me aproximo de 2 pela esquerda,
a função g, ela, né, graficamente a gente observa aqui que ele fica cada vez mais próximo do número 3. Tá? Então, isso quer dizer que o limite da função g para x tendendo a 2 pela esquerda vai ser igual a 3. Na letra B, ele pede para a gente calcular agora, determinar, né, estimar o limite da função g com x tendendo a 2 pela direita. Né? Essa aqui é a letra B. Né? Então, está aqui o 2, e aí dessa vez, quando eu vou escolhendo valores próximos de 2, né? Agora, mas à direita do 2, a linha é essa, né? E aí, veja que ele está cada vez mais próximo do número 1, né? Então, esse limite lateral aqui é 1. Na letra C, ele quer o limite da função g para x tendendo a 2. Então, para saber o valor desse limite aqui, a gente tem que olhar esses limites laterais. Ó, e vejam, os limites laterais eles existem, mas não são iguais. Né? Então, como eles não são iguais, quer dizer que o limite de g para x tendendo a 2 não existe. Então, vou escrever aqui, ó, e não existe. Ó. Não existe. Agora a letra D. Ó. A letra D ele quer o limite de g para x tendendo a 5 pela esquerda. Então, está aqui o ponto 5, né? Então, a função g ele é definido para x igual a 5, que dá 1. Tá bom? Então, o que acontece? Quando eu escolho aqui pela esquerda, né, valores próximos de 5, né, veja o que acontece aqui com o gráfico. Né? O gráfico está se aproximando de quem? Está se aproximando aqui desse ponto aqui, ó. E esse ponto, provavelmente, é esse número que deveria estar aqui, que é o 2, né? Pela escala que nós estamos observando aqui, deve ser o número 2. Tá? Então, o limite da função g com x tendendo a 5 pela esquerda é igual a 2. E agora, o limite da função g com x tendendo a 5 pela direita. Então, a mesma coisa vale aqui. Ó. Quando eu vou escolhendo valores à direita do 5 ó, e próximos de 5, ó, tá certo? Veja que a função está assumindo valores próximos ao valor numérico, né, representado nesse ponto aqui, que também é 2. Então, aqui vai ser 2. E, por fim, a letra F. Né? Na letra F, ele quer saber o valor do limite de g de x para x tendendo a 5. Então, veja que os limites laterais aqui, para x tendendo a 5, né? Os limites laterais eles existem e são iguais a 2, né? Então, quer dizer que esse limite aqui é igual a 2. Então, fica aí como uma observação, tá? Veja que a função, né? O g de 5, nesse caso aqui, né? Veja que g de 5, ele é igual a 1, né? A gente vê aqui isso no gráfico, ó, tá? Para quando x é 5, o valor da função aqui, a bolinha fechada é aqui, ó, no 1, tá bom? Então, veja que o limite da função, né, da função g para x tendendo a 5, ele não é igual ao valor de g de 5, né? Isso aqui ele vai ser diferente do valor de g de 5, tá? Então, isso é para mostrar que o limite da função ele não precisa ser necessariamente igual ao valor numérico da função no ponto que está fixado. Tá? Então, no caso da função g aqui, ela serve de exemplo aqui, tá? Onde o limite da função g para x tendendo a 5 é 2 e o valor numérico de g para quando x é 5 vai ser igual a 1. Bom? Então, gente, aqui eu encerro esse vídeo. As dúvidas que vocês tiverem, né, coloquem aí no nosso ambiente, ou aqui no comentário mesmo, né, no YouTube, e aí eu vou ajudando vocês. Bom? Então, até o próximo vídeo.